Olá, Record News Rural no ar, um ótimo dia para você. E o segundo semestre de 2024 foi marcado por um período de seca e vários incêndios florestais. O fenômeno contribuiu para prejudicar boa parte da produção agrícola da região de Campos, no Rio de Janeiro. Já os primeiros dias de 2025 têm sido totalmente diferentes, com as chuvas de verão. O cenário da produção do Joel está bem diferente dos últimos meses do ano passado, quando atravessou um período de muita seca que prejudicou a plantação de abacaxi e cana-de-açúcar. Custou decolar a cana do chão devido à seca. Ela já plantada com poucos dias, a seca foi torrencial, a crise hídrica foi muito grande, foi enorme. Com isso a cana não decolou. Agora, nesse começo de ano, a chuva, aliás, do segundo semestre para cá, já tem chegado a chuva e a cana tem recuperado bastante. A Associação Fluminense dos Plantadores de Cana, a ASFLUCAN, destaca que no ano passado, cerca de 200 produtores enfrentaram momentos críticos no norte fluminense por causa das perdas causadas pela estiagem. A seca fez com que muitos produtores perdessem as colheitas por falta de recursos em equipamentos e de água. E é ilegal captar água dos açudes sem a liberação do INEA. E principalmente nos períodos de crise hídrica, aí mesmo que para você pegar uma liberação é muito difícil. É por isso que a gente esbarra nessas pendências da pública para poder irrigar uma roça e recuperar uma lavoura para evitar os prejuízos. A chuva após o período de seca traz vários benefícios para o meio ambiente e a agricultura. Entre eles, a irrigação natural, que reduz a necessidade das técnicas artificiais e economiza recursos. A chuva também promove o crescimento de culturas, melhorando a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas. No ano passado nós tivemos um fornecimento de água até acima da média no primeiro trimestre, mas o que ocorreu nos meses subsequentes foi um intenso déficit hídrico que prejudicou diversas lavouras, principalmente a cana-de-açúcar, que é o principal cultivo da região. Então a gente teve uma perda, de produtividade no ano passado e também uma consequência em perda de produtividade na safra que nós teremos nesse ano. A chuva tem amenizado os problemas causados pela seca. Para os que trabalham com a terra, com ela a situação está parcialmente resolvida. Outubro, novembro e dezembro foi bom de chuva e entramos em janeiro também bom. Pode-se dizer, a gente especula-se que vai haver uma recuperação boa da cana. E continuando assim, teremos uma safra boa. Aí mesmo assim, agora em relação ao abacaxi, mesmo com a chuva dando sequência, a gente não terá a mesma qualidade no fruto porque os pés não têm estrutura. E em relação também ao abacaxi, nós perdemos a muda por falta de chuva no ano passado. Essas chuvas, se permanecerem, a gente começa a ter alguns desafios de preparo de solo, de novos plantios, algumas áreas com inundações, mas ações que têm sido realizadas na região de limpeza de canais, estratégias de fornecimento de água nos momentos adequados, uma segurança hídrica para os produtores, elas têm sido feitas e são fundamentais para que, se vier um novo déficit hídrico, uma nova seca nos meses que seguirão, os produtores consigam ter um suprimento de água adequado e não tenham uma quebra de safra como nós tivemos no ano passado. O produtor estava muito preocupado com a safra de 2025. A chegada das chuvas trouxe um pouco mais de tranquilidade. Agora, a expectativa é que o que foi plantado possa reagir com a irrigação natural e produza uma safra com o menor prejuízo possível. Era assustador o cenário no final do ano passado, sem a chuva. Agora a gente tem uma esperança grande de que teremos dias melhores, tanto no abacaxi quanto na cana, mesmo com prejuízo no abacaxi. E a exportação de suco de laranja caiu ao menor volume da série histórica. A receita aumentou.
O balanço das exportações brasileiras de suco de laranja da safra 2024-2025 já reflete a menor oferta de fruta e os estoques limitados de suco nacional. De julho a dezembro do ano passado, o Brasil embarcou 448.500 toneladas de suco de laranja, recuo de 23% frente ao mesmo período de 2024, e o menor volume da série histórica da Comex State, iniciada em 1997. Já a receita obtida com as vendas externas aumentou 37% em igual comparativo, atingindo o recorde de $1,960 bilhão. A Citrus BR aposta que o volume enviado nos primeiros 6 meses de 2025, que são os últimos da safra 2024-2025, pode ter desempenho inferior ao registrado no ano anterior, por conta do período de entre-safra paulista, o que limita ainda mais a disponibilidade de suco. A alface é uma das folhas mais consumidas no mundo. Rica em vitaminas, minerais e fibras e pode ser consumida crua. A produção pode ser a tradicional, onde o cultivo acontece no solo, ou hidropônica, onde o cultivo acontece na água. Ela é a queridinha dos cozinheiros para saladas. Praticamente todo mundo gosta da alface. Ela é uma hortaliça anual ou bienal, utilizada na alimentação humana desde cerca do ano 500 a.C. Ela tem inúmeras variedades de folhas, cores, formatos, tamanhos e texturas. O ciclo de vida da alface pode variar de acordo com o clima, a cultivar, o estado nutricional e a quantidade de água disponível. Neste cenário, muitos produtores investem nesta hortaliça, que pode ser cultivada na terra ou na água. Esta daqui é a horta do seu Cícero, uma horta convencional, ou seja, totalmente natural. Os produtos são plantados aqui, diretamente na terra, como ele está fazendo. E são utilizados todos os fatores naturais do clima para a produção, ou seja, o calor que está fazendo agora e a chuva que deve vir nos próximos dias. Em locais com temperaturas amenas, a colheita da alface pode ocorrer em 65 dias após a semeadura. Com temperaturas mais elevadas, a colheita pode ser feita em 62 dias após a semeadura. Em regiões mais quentes, o ciclo pode ser de cerca de 35 dias. Nas épocas mais frias, o período é de 45 dias. Eu sempre trabalhei na zona rural, sempre gostei, sempre em todos os lugares eu tinha uma hortinha, né? E sempre produzindo boa qualidade. Aí resolvi tocar essa horta aqui no centro da cidade, né? Essa aqui é a horta do João Vitor e do irmão dele. Aqui, o sistema utilizado é o hidropônico, ou seja, ao invés da terra, eles utilizam a água para a produção das hortaliças. Na plantação hidropônica, o período médio entre a plantação e a colheita da alface é de 40 a 50 dias. Essa produção ela otimiza muito a produtividade, visto que a gente consegue produzir por metro quadrado uma quantidade maior do que no canteiro, né, no sistema tradicional. De modo geral, as plantas são compostas por água, elementos químicos e carbono. Aquelas que podem ser produzidas em sistemas hidropônicos, como a alface, possuem em média 70% de água, 25% de compostos de carbono e 5% de sais minerais ou nutrientes, entre outras moléculas. Como é uma cobertura fechada, aqui tem um plástico e por baixo tem um sombrite, então a gente consegue controlar por parte, né, a situação climática. A questão de temperatura, luminosidade da planta, então isso a gente consegue controlar ao nosso sistema, ao nosso cultivar que foi instalada. Tanto Cícero quanto João Vitor tiram o sustento através das vendas das hortas. O Cícero planta em uma área de aproximadamente 1 hectare. Ele colhe por mês mais de 20 mil pés de alface. Só vendemos aqui na porta da casa, todos os dias, aos domingos e dia santo, sempre aqui na porta de casa. Já o João Vitor planta em uma área de 500 metros quadrados. Por mês, ele colhe 7 mil pés da hortaliça. Se comparar a produção em uma da mesma área, o plantio hidropônico produz até 4 vezes mais que o plantio convencional. Esses 7, 10 mil pés por mês, a gente consegue finalizar ele com facilidade, né? E, na verdade, o mercado ele consegue absorver isso. No sistema hidropônico, a planta retira água e nutrientes da solução nutritiva. Ela também tem suas necessidades de água e nutrientes 100% supridas. E esses elementos são mais balanceados. O ciclo das culturas é menor e a produtividade fica maior.
Já no sistema convencional, as plantas retiram água e nutrientes do solo. Nem sempre esses elementos estão 100% disponíveis para a planta. Assim, o ciclo das culturas é maior e a produtividade menor. Eu consigo produzir, mas nessa época do ano é em maus qualidade, né? Nunca consigo colher bem igual na época do frio. Na época do frio nós superamos qualquer produção, somos campeão em produção. Outra grande diferença entre o sistema convencional e o sistema hidropônico é o custo do equipamento. Comprar e manter um sistema hidropônico é caro. Em algum momento, ele acaba se pagando. Esse custo aí acaba que se dilui, porque tudo bem que tem estrutura de plástico, estrutura de ferragem, tudo, né? Tem também tem que colocar profissionais capacitados para trabalhar. E isso é um custo, só que ao longo do tempo, pela produtividade ser alta, a gente consegue reduzir muito esses custos, né? Em vista do outro sistema, do tradicional. E olha só essa história, uma porca em Minas Gerais pode entrar para o livro dos recordes. Isso porque ela deu à luz a simplesmente 45 leitões de uma só vez. Os filhotes precisaram ser marcados com cores diferentes para que nenhum deles fique sem mamar. A administração da fazenda onde os animais nasceram já se prepara para iniciar o processo para entrar no livro dos recordes. O maior registro até então foi de 37 porcos nascendo de uma só vez na Europa em 1993. É muito porquinho reunido. E uma curiosidade, a propriedade onde a porca deu à luz aos 45 leitões fica no município de Luz, no centro-oeste mineiro. E o avicultor paulista perde o poder de compra nesse começo de ano. O poder de compra dos produtores frente aos principais insumos da atividade vem diminuindo em janeiro. De acordo com o levantamento do CPEA, enquanto as cotações do frango vivo estão enfraquecidas, as do milho sobem e as do farelo de soja seguem praticamente estáveis. Com a baixa liquidez das vendas de produtos de origem avícola nesta segunda quinzena do mês, devido ao menor poder de compra da população, compradores se mostram retraídos na aquisição de novos lotes de animais para abate. E o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos alcançou 80 bilhões e 900 milhões de dólares em 2024. As exportações brasileiras para o país norte-americano ultrapassaram pela primeira vez a marca dos 40 bilhões de dólares, com um volume superior a 40 milhões de toneladas. Mas e agora com o governo de Donald Trump? Como fica o comércio entre os dois países? Para fazer esse panorama, nós convidamos o professor do FGV Agro, Felipe Serigati. Bom dia, professor. O presidente Trump começa o novo mandato com a promessa de priorizar os interesses de empresas, trabalhadores e do governo norte-americano. Os acordos internacionais podem estar em risco? Como é que ficaria, por exemplo, o comércio de produtos agropecuários? Ótimo dia para você. Muito obrigado, um ótimo dia para você também, Matheus, e muito obrigado pelo convite. Pois é, né? Então é isso que nós temos visto. Donald Trump está com um discurso, uma retórica de defender os interesses dos Estados Unidos, isso acho que é claro na percepção dele, só que com uma pegada mais curto-prazista, né? Porque falando dessa forma, parece que os presidentes anteriores não defendiam os interesses dos Estados Unidos, defendiam, mas também com uma perspectiva mais de longo prazo. Estados Unidos, como potência hegemônica do planeta, naturalmente, ele acaba tendo que assumir algumas responsabilidades justamente por ser esse líder. Só que o Trump está afastando isso. Como o poder não existe vácuo, alguém vai ocupar e parece que tem lá a economia chinesa prontinha para dizer alguns desses espaços agora serão meus. Pensando aqui no agro brasileiro, acho que a maior interferência que pode ter ou é na carne bovina, porque de fato a gente está exportando volumes específicos de carne bovina para os Estados Unidos, ou no segmento de papel e celulose. De qualquer forma, utilizando como referência o que foi o primeiro mandato do Trump, qualquer regrinha de bolso dele. Se alguma nação tem superávit comercial com os Estados Unidos, essa é uma questão que está desequilibrada. Então, ele parece que ali, olha, eu quero ter superávit comercial com todo mundo. Quanto maior o superávit comercial, maior o desequilíbrio do problema que ele tem que resolver. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais produtos, você já trouxe aqui um pouquinho sobre isso, mas os principais produtos exportados para os Estados Unidos e quais produtos podem ser mais impactados. Aqui você falou um pouco sobre a carne bovina, eu queria que você falasse um pouco mais especificamente sobre esses produtos. Perfeito. Então, se a gente for pegar aqui, né, os 5 produtos, né, que a gente mais exporta para os Estados Unidos, ou pelo menos mais exportou para os Estados Unidos ano passado,
Petróleo bruto, acho que a gente não vai ter grandes problemas aí, até mesmo o Trump está dando, né, uma maior preferência para combustíveis de origem fóssil, tá? Depois, aviões, tá? Então também aeronaves, né, mas também são contratos de longo prazo, não tem muito o que mexer aí. E o tipo de aeronave que a gente faz, né, notadamente a Embraer, nós temos os Estados Unidos, principalmente a Boeing, muito mais como parceiro, né? Depois, café, tá? Mas o café também é complicado para os Estados Unidos tentar contornar, porque o Brasil, de longe, é o grande produtor mundial. Em termos de volume, né, o Brasil é o formador de preços, então não tem muito como escapar. Acho que fica, né, mais concentrado, alguma mudança, algum risco mais claro, justamente com papel e celulose e com também o carne bovina. Tem uma história aqui que também é particular, não aparece entre os produtos ali, né, que foram mais exportados ano passado, mas é o aço brasileiro, tá? Lá no primeiro mandato do Trump, foi justamente o aço brasileiro que foi alvo do desconforto do Trump. Na ocasião, foi possível contornar isso por meios diplomáticos, mas o aço, em geral, é uma moeda de troca ali muito clara nessas disputas comerciais, e foi o caso do Brasil com os Estados Unidos no primeiro mandato. Mesmo que, ano passado, não tenha ficado na lista dos top 5, dos 5 principais produtos que nós exportamos para a economia norte-americana. Agora, é possível que o Brasil consiga manter esses laços comerciais históricos com os Estados Unidos, mesmo com as divergências dos governos, por exemplo, o governo Lula e o governo do Trump? Acho que sim, tá? Então você vai ter ali uma retórica mais ruidosa, tá? De ambos os lados, vamos dourar a pílula. O governo brasileiro também teve falas muito duras e até precipitadas com relação, na época, a um possível governo Trump. Então, ambos ali têm falas problemáticas que geram muito mais ruído do que luz, muito mais calor do que luz. De qualquer forma, você tem interesses comerciais entre empresas, né? E esses interesses entre as empresas serão cumpridos, serão respeitados. O que a gente pode ter é esse comércio sendo realizado de maneira mais custosa. No entanto, não é exclusividade do Brasil. O Brasil tem ali um superávit com os Estados Unidos, mas não é um superávit absurdo. Tanto que o Trump está mirando muito mais a sua artilharia para seus grandes parceiros comerciais. De um lado, Canadá, de outro lado, México. Esses estão sofrendo mais. E olha que são parceiros comerciais de muito mais longo prazo, com uma relevância muito maior do que nós. Daí que tem aquela piadinha, né? Parece que no governo Trump a melhor estratégia é do quem não é visto não é lembrado. Se ele não está de olho em algum ponto que você está tratando, você não vai ser alvo de uma possível retaliação. Agora, como é que o presidente Donald Trump enxerga as relações comerciais com o Brasil, por exemplo, em relação principalmente ao agronegócio? Então, para a grande maioria dos produtos, o universo agro brasileiro é competidor do agro norte-americano, tá? Tem alguns produtos, óbvio, que a gente exporta para os Estados Unidos, mas se for pensar, por exemplo, no universo dos grãos, nós somos competidores. Na realidade, até mesmo na carne bovina, entre algumas aspas, nós somos competidores. Ué, mas nós somos competidores, por que a gente está exportando tanta carne bovina para os Estados Unidos? Porque o rebanho norte-americano está na sua menor situação desde os anos 1970. Só que a demanda por carne bovina lá está presente, não mudou, continua por aí, não desapareceu. Só que a oferta inteira não está conseguindo atender o mercado local. Resultado disso, eles estão tendo que importar carne bovina de outros fornecedores, com grande destaque para os Estados Unidos, tá? Para o Brasil. O Brasil está importando um grande volume de carne bovina para os Estados Unidos. Mas, nessa política comercial mais agressiva do Trump para o universo agro brasileiro, eu acho que o resultado pode vir a ser até positivo. Não necessariamente dentro dos Estados Unidos, mas com outros parceiros comerciais. Vamos dividir isso aqui em duas reflexões. Primeira reflexão, aquela que a gente tem ali alguma experiência do primeiro mandato do Trump. Grande rival comercial dos Estados Unidos é a China, e o Trump foi bastante agressivo. A China retaliou isso no primeiro mandato, e de que forma que a China retaliou?
justamente onde doía mais no Trump. Eu vou apertar sua base de apoio, Trump, justamente a produção agropecuária do meio oeste. E aí a China passou a dar preferência para produtos de outros fornecedores. No caso dos grãos, o Brasil, o produto brasileiro tinha um determinado prêmio para acessar o mercado chinês. Mas do outro lado, algo que não é tão visível assim, essa imposição de barreiras comerciais, mesmo que no curto prazo possa favorecer a economia norte-americana, torna a economia norte-americana menos competitiva, torna o agro americano menos competitivo. Elevou barreira comercial, vai aumentar custos de produção, maquinário, peças, partes e componentes, alguns tipos de fertilizantes que os Estados Unidos não produz no próprio território, mais caro. Vai reduzir a competitividade do agro norte-americano, o que para o agro brasileiro, que essencialmente nós somos competidores, pode vir a ser uma boa notícia. Não existe vácuo. Se alguém desocupa um espaço no mercado internacional, algum outro concorrente vai ocupar. Fizemos isso na China, no primeiro mandato do Trump, pode acontecer que surjam novas oportunidades agora no segundo mandato. Agora, saindo um pouquinho dessa relação direta entre Brasil e Estados Unidos, queria falar um pouco sobre Brasil e União Europeia, Mercosul e União Europeia. Esse acordo que foi fechado, demorou muitos anos para ser fechado, mas eu queria saber quanto o presidente Donald Trump pode interferir indiretamente nesses acordos, como isso pode impactar e afetar um acordo como esse, que teve um prazo de negociação tão gigantesco. E esse é um ponto importantíssimo, né? Mesmo que o Trump não tenha um poder, vamos dizer assim, deliberativo, direto ali sobre as negociações do acordo comercial, veja que o ambiente da economia mundial ficou diferente. Nós estamos agora operando numa economia internacional em que o comércio tem ficado mais restrito, em que o comércio tem funcionado com maiores barreiras, com maiores obstáculos, né? É justamente um ambiente oposto daquele que surge com maior facilidade acordos comerciais mais amplos, multilaterais. Então, embora o Trump não possa exercer uma influência direta dizendo a Europa não vai fechar acordo com o Brasil ou vice-versa, você está tentando finalizar ali, junto com os parlamentos locais, o estabelecimento desse acordo, né, entre a Mercosul e a União Europeia, justamente no ambiente em que o mundo está buscando por maior protecionismo. E veja que isso vale para a União Europeia. Então você vai ter a seguinte situação, vamos supor que o Trump aumente algumas barreiras comerciais contra a União Europeia. Ela vai retaliar, ela vai elevar também barreiras comerciais. Aí você pode ficar naquela situação um pouco contraditória. Então você está, a União Europeia, promovendo uma política protecionista de um lado, enquanto tenta negociar um acordo de livre comércio do outro, mudou o ambiente. Agora, em relação ao acordo do BRICS, que o Brasil faz parte desse acordo, o BRICS é tão importante para as negociações brasileiras em relação ao comércio internacional, em relação a tantas outras coisas, e a gente vê a China como o principal adversário aí comercial dos Estados Unidos, o quanto esse acordo brasileiro pode ter interferência dos Estados Unidos, não interferência, mas o quanto os Estados Unidos pode, por exemplo, colocar sanções para o Brasil por conta desse acordo Brasil, Rússia, China. Queria que você falasse um pouco sobre. Os BRICS têm se tornado, né, de forma crescente, né, como um grupo que está sinalizando ali uma esfera de maior influência da China. Tá? Em termos comerciais, a gente não viu muita reclamação do Trump, porque o BRICS não é exatamente nessa direção. Né? Mas o que ele reclamou, e aí ele foi muito verbal, é essa ideia da utilização de outras moedas que não seja o dólar para a realização, para a liquidação das transações comerciais. Isso profundamente incomodou o Trump. Não só o Trump, incomodou os Estados Unidos, né? Porque é um privilégio você ter a moeda referência no mercado internacional. Então, talvez aí seja interessante para evitar de atritos maiores, né? Evitar Brasil ali em levantar muito forte essa bandeira. Até mesmo porque, no momento que a gente conversa, é uma estratégia, uma política muito difícil de ser implementada. Então, você usar alguma outra moeda no lugar do dólar para realizar suas transações internacionais, muito difícil.
porque como não tem nenhuma outra moeda com circulação internacional e liquidação internacional tal qual o dólar, se realizar essa operação com qualquer outra moeda, você vai ficar preso em liquidações apenas naquele fluxo comercial. Então, de repente, é uma briga, é um ruído que a gente possa gerar, que não vai gerar nenhum ganho para nós. Agora, o comércio histórico atingido em 2024 com mais de 80 bilhões de dólares em negócios entre Brasil e Estados Unidos tem possibilidade de aumentar nos próximos anos, principalmente agora em 2025? Há uma projeção positiva? Acho que temos aí um enorme ponto de interrogação, né? Se não fossem pelas barreiras comerciais, a resposta seria sim. Então, Donald Trump está fazendo um conjunto de políticas que tende a aquecer, acelerar o crescimento da economia norte-americana, a maior economia do planeta. Estados Unidos crescendo mais é o mundo que cresce mais. Estados Unidos crescendo mais é Estados Unidos que vai demandar mais bens e serviços do resto do mundo. E, naturalmente, parte disso iria favorecer o Brasil. Só que nós temos barreiras comerciais. Tá? Essas barreiras comerciais tornam, inclusive, os próprios produtos dos Estados Unidos mais caros no mercado internacional, reduzindo sua competitividade, mas aí não fica claro qual que vai ser a resultante disso. Qual evento, né? Qual causa vai preponderar? Um crescimento maior da economia norte-americana, aumentando ali a demanda deles por bens e serviços, inclusive do resto do mundo, o que vai preponderar é justamente a política protecionista. Olha, aumentou sim a demanda dos Estados Unidos, mas o acesso a esse mercado ficou tão mais caro que não está compensando realizar essa transação. Então temos aí, na verdade, na minha opinião, um grande ponto de interrogação. Felipe, agora para a gente finalizar, as taxas sobre os produtos de outros países podem favorecer o Brasil em relação aos Estados Unidos, em relação ao agronegócio? Com certeza, e foi justamente isso que nós vimos no primeiro mandato. Então, olha, Estados Unidos dizendo, tal país importa muito para mim, exporta muito para mim, então vou subir uma barreira tarifária. Esse outro parceiro comercial vai retaliar. Nessa retaliação, se for em algum produto agropecuário, a demanda por produto agropecuário desse país não vai mudar. Ele só vai tentar buscar um outro fornecedor. Esse outro fornecedor, dependendo do tipo de produto, pode ser justamente o Brasil. Sempre lembrando, para um conjunto de produtos agropecuários, o Brasil e os Estados Unidos são concorrentes. Óbvio que há comércio, como você mesmo descreveu, mas com uma ampla gama de produtos, na realidade nós somos concorrentes. A gente disputa praticamente o mesmo tipo de espaço. Se houver retaliação nesse espaço, esse comprador pode dar preferência para um outro fornecedor, e esse outro fornecedor pode ser justamente o agro brasileiro. Quero te agradecer pela sua entrevista, tenho certeza que os pontos ficaram bem esclarecidos aí para todo mundo que acompanha a gente aqui. E as portas do Record News Rural estarão sempre abertas para você, para a gente conversar mais sobre política internacional e sobre o que acontece aqui no Brasil, né? Eu que agradeço o convite, muito obrigado e um grande abraço a todos. Até a próxima. E essa edição do Record News Rural fica por aqui, agradeço a sua companhia, até a próxima.